Sabe, gente, eu tive uma experiência de bosta com um procedimento cirúrgico que eu precisei fazer essa semana. Eu ouvi constantemente durante a cirurgia, que é um procedimento bem simples, mas eu ouvi constantemente a seguinte frase: é o medo. O medo faz você sentir dor. O medo faz a gente sentir tudo. É o medo que está fazendo você sentir dor. Você vai sentir uma queimação. E eu estava sentindo claramente dor, queimação e dor. Eu senti o corte, eu senti a navalha, a sensação da navalha, né, na verdade. Eu senti. E eu senti depois a queimação, a pressão, e depois eu não senti mais nada, só a pressão e o movimento. Mas, gente, eu posso dizer pra vocês o seguinte: aquela enfermeira estava certa numa coisa. O medo nos faz sentir coisas que não conseguimos imaginar, na verdade, nem até mesmo falar, porque o medo faz você criar coisas na sua cabeça que, vamos dizer assim, que não existem. Não racionalmente, né? Não na, vamos dizer assim, na lógica, usando a lógica. Mas eu sei, eu falando pro meu esposo, eu sei, olha só, o tanto de frise, gente. Enfim, eu sei, gente, a diferença de fazer um procedimento com anestesia e sem anestesia, porque eu já passei por procedimento cirúrgico antes, que a anestesia não pegava, não tinha pegado e eu sentia. E é interessante porque eu poderia fazer algo a respeito sobre isso, sabe? Mas eu decidi não fazer. Eu saí tão chateada de lá que eu até falei pro meu esposo, que ele é o médico e a enfermeira, né, falaram: "Você não quer tirar esse sinal?" E eu nem pronunciei, nem falei nada. Simplesmente saí de lá bem chateada, nem mencionei o sinal e não quis. E eu não vou querer tirar realmente com esse mesmo médico. Gente, eu tive uma experiência de bosta com atendimento médico, não com esse cirurgião, com outro médico. E eu não também gostei do atendimento desse cirurgião, desse médico. Espero que ele tenha feito um bom procedimento aqui, que sare, que eu não tenha problemas e que não volte. Mas, sinceramente, eu não gostei do atendimento. Eu não achei nem um pouco humanizado, não achei nem um pouco ético. No final do atendimento, eu pedi um atestado e ele chamou uma pessoa lá para perguntar sobre o CID e foi mostrar um vídeo lá, sei lá, pessoal dele, que era de uma pessoa, de quem ele estava falando, né, de que tinha terminado o relacionamento e olha com quem essa pessoa estava. Parecia que estava no forró dançando lá e foi mostrar para ele enquanto eu estava lá, esperando receber o atestado. Foi quando esse rapaz foi e falou assim: entrega, doutor, o atestado a ela, tá pronto? Aí ele pegou o atestado, né? E aí, assim, sabe, gente? É um caos. É um caos. Então, eu, como profissional da área da saúde, desde que meu avô faleceu, porque ele deu entrada no hospital sentindo muitas dores, com diarreia, quadro de febre. Era típico uma infecção intestinal, mas ninguém examinou, ninguém investigou. Mandou ele para casa. Um mês depois, ele fez alguns exames e descobriu que estava com câncer terminal. Já tinha avançado tanto que ele mal conseguia engolir.
Mas quando ele deu entrada no hospital, ele não estava conseguindo comer porque ele vomitava muito. Estava com diarreia também. E não foi investigado porque ele já era idoso, enfim. A gente sabe que existe uma coisa que alguns profissionais da saúde fazem quando se trata de idoso ou de criança. Por exemplo, tratam uma simples virose como virose, não investigam. Uma febre aleatória, como já aconteceu de pessoas falarem que é febre emocional, não investigam. Certo que é perigoso deixar uma criança ou idoso no hospital em observação. Tem muito mais risco dessa pessoa pegar uma infecção, algum problema lá no hospital do que em casa, claro. Mas, gente, é um descaso muito grande. E aí eu ainda estava estudando na época que o meu avô faleceu. E eu falei pra mim mesma, eu me comprometi comigo mesma que eu ia ser diferente. E hoje, na minha atuação como psicóloga, eu tento ao máximo possível investigar tudo muito além até do que me trazem como diagnóstico. Tem alguns pacientes meus que foram trocados de diagnóstico. Você troca de medicação, né? Não de diagnóstico. Mas teve pacientes meus que foram trocados de diagnóstico porque eu questionei. Porque é isso que eu faço, sabe, gente? Eu investigo. Eu não só escuto, mas eu investigo aquilo que o paciente, o cliente, o meu consultante está me trazendo, eu investigo. Por exemplo, uma coisa que é um diferencial nos meus atendimentos, que é muito diferencial, é que todos que chegam até mim, até meus mentorados, que meus mentorados aqui, sabe, eu falo para eles, vão fazer um check-up. Porque às vezes um quadro que eles trazem de ansiedade, de crise constante de ansiedade, principalmente ansiedade, às vezes está atrelado a um quadro, vamos dizer assim, que eu não queria usar o termo psicossomático, mas são quadros que, sintomas que a pessoa apresenta no corpo, mas que tem influência emocional sim, que piora, complica. Mas às vezes acontece a comorbidade. O que é isso, Alusca? Acontece que o problema emocional foi desencadeado porque existem problemas fisiológicos. E aí o que é que acontece? O problema emocional ele é desencadeado, por exemplo, os sintomas de ansiedade, tem alguns sintomas que ele é semelhante aos sintomas de anemia. Mas se a pessoa realmente tiver com anemia, ela pode desencadear um problema, sim, psicológico, emocional. E mesmo assim está com anemia. Mas a gente trata a anemia, trata os sintomas, está ok, a gente trata o emocional, trata o psicológico. E aí a gente consegue identificar de onde está vindo, se é emocional, se é psicológico, se é fisiológico. Mas a primeira coisa que eu faço faça um check-up. Eu quero um check-up para saber se está tudo bem no seu corpo, no seu organismo. E aí, como é que tá a tua rotina? Gente, às vezes soa como hipocrisia, porque eu não sou uma pessoa que faça exercício todos os dias. Eu deveria? Deveria, mas eu não faço exercício todos os dias. De certa forma, eu faço exercício, mas não conto como exercício porque correr atrás de criança, tá abaixando, levantando ele e abaixando, está se abaixando e se levantando. Enfim, a minha correria do dia a dia já é um exercício em si, mas não um exercício para a saúde do meu corpo, no sentido de que eu deveria fazer todos os dias. Mas o que eu tô querendo trazer para vocês é investiguem a si mesmo, seu organismo, seu corpo. Procure saber se vocês estão com alguma deficiência de vitamina. Procure saber como é que tá a tua vitamina B12, como é que tua vitamina D tá. Procure saber como é que tá o teu corpo para depois você pensar que está com algum transtorno, está com algum problema psicológico e emocional. E aí sim, você pode também estar cuidando da tua saúde mental, emocional, em paralelo do cuidado do teu corpo. E aí, quando você cuida de ambas partes, gente, funciona, eu posso dizer que 99% funciona assim, só flui, sabe? Só flui. Então, é muito difícil uma pessoa que está se cuidando, se prevenindo em adoecer, ela adoeça.
Acontece. Por isso que é 99% de chances de você não adoecer se você está se cuidando. Porque se você, por exemplo, encontra que você está com o começo de uma inflamação, você está se tratando, está se cuidando, já aconteceu de eu estar com o começo de uma infecção urinária. Um começo, é engraçado porque tem uma médica que ela falou assim, não existe esse começo, nem está ou não está. Mas nos meus exames, apontou que eu estava em um quadro de infecção urinária, mas era tão insignificante o índice que eles levantaram lá, que nem foi passado medicação nenhuma, que só tomando água e comendo, me alimentando bem de forma saudável era o suficiente. E não evoluiu o quadro. Enfim, gente, eu quero trazer para vocês isso como um momento íntimo meu de compartilhar com vocês, para que vocês entendam o seguinte: as nossas experiências que nós vivenciamos, seja lá onde for, com quem for, e a decisão que você toma referente a elas, isso impacta muito na sua vida e nas decisões que vocês vão tomar a seguir. Eu não quis levar adiante a minha insatisfação, o caos que é o atendimento que eu recebi. Eu não quis, eu poderia reclamar, eu poderia, enfim, mas eu não quis levar adiante porque isso para mim, não seria, enfim, assim, gente, eu não encontrei a palavra agora para falar, mas não seria benéfico no momento. Eu pensei nas outras pessoas, nos outros pacientes que são atendidos dessa forma tão desumana, que para mim foi desumana. A minha experiência não foi boa. Tem outros pacientes que podem dizer o contrário, e tudo bem, eu respeito, mas é importante que você saiba se seu corpo está bem, para depois você entender se o seu emocional e psicológico não está sendo afetado por alguma doença, alguma deficiência de vitamina no seu organismo. É isso que torna o meu atendimento tão diferencial, sabe? E é isso que me torna uma psicóloga melhor, uma psicóloga clínica melhor. Eu uso a logoterapia como método, como ferramenta. E isso humaniza ainda mais o meu atendimento. Porque a logoterapia me permite olhar para o meu cliente, o meu paciente, o meu consultante para além de um diagnóstico. E me permite também tratá-lo para além de um protocolo ensinado na faculdade. Então, só olhar para o paciente e cumprir tabela, gente, isso não é comigo. Eu já recusei propostas de pessoas que queriam que eu atendesse pacientes dentro de um X tempo para atender X quantidade de pessoas. E eu disse, não, o meu atendimento é 45 minutos. E eu tenho um intervalo de 15 minutos entre um paciente e outro. E a pessoa não concordou, não aceitou e por mim tá tudo bem. Mas por quê? Porque o meu tempo, ele é precioso tanto quanto o tempo do meu paciente, do meu cliente, do meu consultante. E eu falei que o meu tempo é esse tempo porque eu já atendi 30 minutos. E eu sei o quanto 30 minutos acaba sendo bem pouco, sabe? E 45 minutos ainda se torna um pouco, mas ainda é melhor do que 30. Enfim, gente, eu acho que meu recado tá dado. Se você que é da área da saúde e você pretende se formar nessa área, ou você é um profissional da área da saúde e está assistindo esse vídeo, procura ser humano, ter empatia, procura fazer o seu melhor. Não vai pelo protocolo. Claro, use, mas humanize ele. Faça o seu melhor humanizando o que o protocolo fala, sabe? As pessoas, elas são muito mais que rótulos, são fontes de potenciais, são fontes de energia, são pessoas que são pai, mãe de alguém, são filho de alguém, que tem alguém que ama esperando por ele em casa, ou algum bichinho que ama. Então, gente, eu acho que é isso. O momento de intimidade comigo hoje é esse. Compartilhei com vocês experiência de bosta, como eu falei, que eu ainda tô relutando um pensamento porque não achei nada ético. Enfim, gente, eu não quero me estender nesse assunto porque isso dá muito papo. Mas é isso aí. Comentem aqui nos comentários o que vocês acham.
se já passaram por alguma experiência assim parecida. Comentem se vocês gostariam de me ver falando algum assunto específico. Comenta aqui nos comentários. Eu quero conhecer mais vocês, a vontade de vocês. Por que vocês estão aqui no meu canal? Você chegou por acidente nesse vídeo? Se você gostou, qual foi o melhor ponto de reflexão que você poderia trazer aqui? Vocês concordam com a minha forma de pensar? Enfim. E me sigam no Instagram. Me sigam no Instagram, tá bom? O meu Instagram tá aqui na descrição do vídeo. E é isso aí. Depois eu vou trazer mais. Vou compartilhar mais com vocês um pouco das minhas experiências, da minha história. Enfim.